olá para você. Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem, se você concorda comigo, é lidar com gente falsa. É muito complicado você lidar com gente que você parece que tem que pisar em ovos o tempo todo, você não sabe se ela está sendo verdadeira com você, você não sabe se você pode confiar, você não sabe se aquilo que ela fala para você, ela está agindo como uma pessoa que está só bajulando, ou se ali tem uma intenção verdadeira. Inclusive eu já fiz um vídeo de pessoas bajuladoras aqui. É difícil, viu, gente? E olha, eu vou falar uma coisa, Davi, o rei Davi, ele dedicou um salmo exclusivo para pessoas falsas e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá para você, eu sou a Jaque e eu tô aqui fazendo a leitura diária da Bíblia. Estamos fazendo leitura do livro dos Salmos, temos outras leituras salvas aqui, tá tudo salvo aí em playlist, dá uma vasculhada, mas eu quero chamar a sua atenção no capítulo de hoje sobre Davi. Mas antes, eu quero falar com Deus, com você, eu quero orar ao Senhor, pedindo que Ele fale com a gente e nos dê sabedoria para essa palavra, para que Ele abra os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente seja transformado, para que a gente seja lavado dos nossos pecados e transformados pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ensina todo dia, o Senhor todo dia tem nos dado uma chance de transformação. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. E eu peço ao Senhor, visite essa pessoa agora, Pai, visite. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, que a sua palavra venha nos lavar completamente, perdoa os nossos pecados e que a sua palavra venha nos curar por inteiro, nos dando corações transformados, humildes, amorosos, no nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está chegando agora, se você não conhece o canal, dá uma vasculhada nas leituras anteriores. Aqui o nosso foco é a leitura da Bíblia, é um discipulado online, podemos dizer assim. É a gente poder desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Então, se isso pode te ajudar em algum momento da sua vida cristã que você esteja, considere se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, tá? Todo dia você vai ver minha cara aqui, eu vou estar lembrando você de ler a sua Bíblia. E você que já é do canal, você que está acompanhando a leitura, ou até você que é novo, pega aí a sua Bíblia, vem aqui comigo, abre o celular, se você não tiver a Bíblia física, baixa o aplicativo da Bíblia e vem ler comigo. Pausa o vídeo se for o caso, tá? Mas vem ler comigo. Se você não tiver condição nenhuma, pode ouvir, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, mas em casa leia a Bíblia, tá? Porque esse é o objetivo. E nós vamos ler hoje a palavra de Deus em Salmos 12. Salmos 12. A palavra, ela diz assim pra gente: salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Trarei segurança a quem anseia por ela. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás. Tu nos defenderás para sempre dessa geração. Quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda a parte. Salmo curtinho, né, gente? Salmos 12. Aqui Davi, ele pedindo para Deus nos salvar, né? Salva-nos, Senhor. Não tem quem seja fiel. Me parece que ao redor dele ele não tinha ninguém para confiar. E quando a gente lê esse salmo, né, da forma que Davi escreveu, às vezes parece que a gente se identifica ou pode se identificar com ele. Muitas vezes eu mesmo já vivi momentos assim que eu olhava ao meu redor e não achava ninguém assim que eu sentisse confiança para falar alguma coisa. A gente parece que é um terreno difícil de percorrer, né? Quando a gente pensa assim, não tem ninguém assim que seja fiel, não tem ninguém que seja honesto, que fale realmente a verdade.
Às vezes a gente anseia em ouvir a verdade e a gente não encontra ninguém. A gente encontra pessoas falando o que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa ouvir. E aqui Davi também estava nessa mesma situação. Para ele não tinha ninguém ali que fosse fiel. Versículo 1, para ele os fiéis tinham desaparecido da terra. Você já teve a sensação que parece que não tem ninguém confiável? Você fala, meu Deus, não tem um que se salve. Não tem, todos os fiéis desapareceram da terra. Então, aconteceu no tempo de Davi, acontece nos nossos dias, e isso é uma realidade imutável, continua acontecendo na vida de todos nós aqui. E aí Davi continua dizendo, cada um mente ao seu próximo, né? Mentira, pecado, fala com lábios bajuladores e coração fingido, pecado, né? Quando a gente não é verdadeiro com o nosso irmão, a gente agindo com falsidade. E a Bíblia fala que nós temos que falar a verdade para com o nosso irmão. E aqui Davi não estava encontrando esse perfil de pessoa. Para ele, todo mundo era mentiroso, todo mundo estava sendo fingido, né? E aí Davi parece que ele tem uma solução assim para cortar pela raiz, né? Corta os lábios de todo mundo. Corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante, aqui no versículo 3. É aqui a gente vê o Senhor agindo, né? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, trarei segurança a quem anseia por ela. Então, gente, quando a gente se vê numa situação que a gente pensa que só tem pessoas falsas, não tem ninguém para confiar, e a gente leva isso em oração, em clamor, salva-nos, Senhor, como fez Davi, até para que a gente se sinta seguro. O Senhor é aquele que ele traz a segurança que a gente precisa, ele vem conduzir aquela situação, sabe? Eu não sei como que Deus vai agir quando nós oramos assim. Comigo Deus pode agir de um jeito, com você Ele pode agir de outro jeito. Às vezes o Senhor, Ele pode colocar uma paz em nosso coração e a gente levar só a Ele essas angústias que a gente gostaria de compartilhar com alguém, Muitas vezes o Senhor coloca novas amizades, o Senhor Ele fala em nosso coração, né, algo que a gente possa compartilhar com alguma pessoa, enfim, mas assim, no final o Senhor Ele responde, porque Ele prepara esse momento, esse terreno de segurança para que a gente possa transitar, sabe? Seja diante dele ou seja com alguém que ele coloca no nosso caminho. Eu estou trazendo um vídeo a respeito disso. Quando eu li aqui Davi orando, salva-nos, né, sobre as pessoas falsas, é porque realmente elas existem. E assim, a gente, como eu sempre falo em todos os vídeos, sabe, gente? Até nós que fazemos a leitura da Bíblia, eu que leio, você que lê, você que aprende, né, tá buscando em Deus, até a gente tem que se policiar para a gente não ser pessoas assim. Porque muitas vezes a gente quer falar a verdade para não desagradar o outro, a gente não fala. A gente quer falar o que o outro quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. Então a gente assim precisa se voltar para o Senhor, sabe? Porque a gente não falar a verdade, a gente ser fingidos, falar com o coração assim fingido e bajulador é pecado. Deus não se agrada, não existe bênção de Deus em comportamentos assim, não existe bênção quando nós agimos com falsidade com o nosso irmão. A gente se engana achando que Deus está ali, mas na verdade Deus não está. Então acho que a gente tem que orar como Davi, né? Salva-nos, salva-nos dos outros, salva-nos de nós mesmos, para que a gente também não ande por esse caminho, para que se a gente estiver nesse caminho de pecado, da falsidade, da mentira, da bajulação, do engano, a gente possa se arrepender hoje, não amanhã, mas hoje, e mudar a nossa rota diante de Deus, sabe? A gente começar a ter fruto de arrependimento para que as bênçãos do Senhor não sejam retidas sobre nós, porque a nossa conduta era ruim. E eu acho que é isso que eu vou deixar nesse vídeo e vou deixar como reflexão para você, para mim, quem são as pessoas ao nosso redor, se são pessoas falsas, nessas características aqui e principalmente pior, viu gente, se nós temos sido assim na vida de alguém. Aí a urgência é para agora, para a gente se arrepender e se voltar para o Senhor, pedir perdão para essas pessoas e começar uma nova história, um novo caminho, um caminho que seja verdadeiro, um caminho que seja de bênção, um caminho que seja não fingido, mas real com Deus e com os nossos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E se você chegou aqui e
esse vídeo foi bênção para você. Se inscreva no canal para você não perder as próximas leituras, porque amanhã tem mais, tá bom? Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.